A diferença do nosso governo para os governos anteriores é que aqui a verdade é um valor. O servir a pátria é um compromisso. Trata-se, talvez, da maior fake news já produzida no Brasil. A maior fake news do Brasil é que o governo Bolsonaro ia acabar com a mamata. Me chama de corrupto, porra! Vamos lá, revista! Quantas mortes poderiam ter sido evitadas se o governo Bolsonaro tivesse adotado e defendido as medidas sanitárias e tivesse estancado ou combatido esse esquema bilionário de corrupção? Ocupar as ruas no próximo dia 3 de julho é fundamental para dar fim a esse governo corrupto e genocida. Nenhum governo cai de podre. É preciso derrotá-lo. Se tu é a favor da luta contra a corrupção e contra o governo corrupto de Jair Genocida Bolsonaro, te peço que curta, compartilhe, comente nosso canal no YouTube. Esse é o Fala Fernanda de hoje. Oi, tá me escutando? Fala, Fernanda! Boa noite, gente. Hoje nós vamos falar sobre os desdobramentos do mega escândalo de corrupção envolvendo a compra da Covaxin. O depoimento dos irmãos Miranda, o Ricardo, servidor público de carreira, e o Luiz Miranda, deputado federal ex-bolsonarista, junto com a mobilização do dia 3 de julho, podem ser decisivos para a queda do governo Bolsonaro. Olha, o diretor cobrando meu irmão essa hora da noite sobre a LI da outra vacina, da vacina que eu fui despachar com ele. Essa hora, hein? Cobrando um LI que não tem o que fazer, né? Tão desesperado que eles estão por essa outra. Todas as demais, inclusive a que está chegando amanhã, ninguém está preocupado. É só nesse contrato específico. O contrato da Covaxin está cheio de irregularidades. Enquanto o Bolsonaro demorou 101 e-mails da Pfizer para responder e fez um processo mais longo da compra de vacinação, com mais de 330 dias entre a primeira negociação e a assinatura do contrato com a Pfizer, boicotou e desmereceu a Coronavac, aqui, com a Covaxin, ele fez um processo mais sério de todos, assinando um contrato em 97 dias desde o início das negociações e fazendo uma pressão atípica sobre o servidor Ricardo Miranda para acelerar o processo e para acelerar a compra da vacina mais cara entre todas as vacinas ofertadas ao Brasil e que, até agora, não mandou nenhuma dose de vacina ao povo brasileiro. Vossa Senhoria reportou essa pressão a algum superior no Ministério da Saúde? Não, porque esses dois eram meus superiores. O que nós temos aqui é indícios de superfaturamento em cerca de 1000% do valor da compra e uma mediação, a única entre todas as vacinas contratadas, com uma empresa chamada Precisa Medicamentos, que é uma empresa investigada no GDF por corrupção e superfaturamento nos testes. O nome da operação é Operação Falso Positivo, ou seja, uma empresa que tem histórico de corrupção. Não é normal o uso de uma empresa intermediária para fazer o processo de aquisição. Mais grave que isso, os documentos que eles chamam de invoice, que é tipo uma nota fiscal, né, que precisa ser assinada para acelerar o processo de importação, a empresa usada é a Madison, que opera em Singapura, num verdadeiro paraíso fiscal. Essa Madison sequer está no contrato. E até agora é ela que é responsável pela assinatura dos invoices junto ao Ministério da Saúde. O governo Bolsonaro, que reclamava nessa época das cláusulas draconianas e muito duras da Pfizer, acelerou a negociação com a única empresa que exigia 100% do valor da compra das vacinas de forma antecipada. Eu não tenho como saber o que acontece nos ministérios. Vou na confiança em cima de ministros. Nada fizemos de errado. O líder do governo na Câmara Federal, Ricardo Barros, foi apontado pelo próprio Bolsonaro na reunião realizada em 20 de março com o deputado Luiz Miranda como mentor desse esquema. Covaxin, da Bharat Biotech da Índia, que também está vacinando em dezenas de países. E temos a vacina também da Covaxin, da Bharat Biotech, que está aguardando a autorização da Anvisa também. A programação de entrega de vacinas não pôde ser cumprida porque não houve a possibilidade da liberação da Anvisa, nem da Covaxin, nem da Sputnik, nem de outras vacinas. O Ricardo Barros segue sendo líder do governo. E foi ele que, a partir de uma emenda, viabilizou a importação da Covaxin. Não vamos nos esquecer, até agora, a Covaxin ainda não foi autorizada pela Anvisa. Presidente, preciso falar com o senhor, presidente. Preciso muito falar com o senhor. Ele falou assim, você tá vendo como é que tá minha vida? Minha vida é uma loucura. Entra em contato com o Célio.
Entra em contato com o Célio, que é meu chefe de gabinete, pede para ele agendar para você lá, que ele tenta. E eu tentei no dia 10 de junho, até hoje eu não obtive resposta. Bolsonaro foi alertado sobre os indícios de irregularidades pelos irmãos Miranda. Disse que ia colocar a Polícia Federal para investigar, mas até agora não teve nenhuma investigação. O Ricardo Barros seguiu líder do governo e, mais grave que isso, o Onyx Lorenzoni anunciou que quem será investigado pela Polícia Federal são os denunciantes. A má-fé é clara, a suspeita da falsificação é forte. A Polícia Federal e os peritos é que vão determinar. O servidor que na nossa avaliação cometeu prevaricação, ele irá para a CGU, para um PAD, procedimento administrativo disciplinar, e nós encaminharemos à Procuradoria-Geral da República a investigação com os crimes cometidos pelo senhor Luiz Miranda de denunciação caluniosa, produção de provas falsas, má-fé. Isso tudo é muito grave. Por isso nós do PSOL entramos no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra o Ricardo Barros. Está claro que ele agiu em favor da Precisa Medicamentos, empresa inidônea, que já é responsável por uma investigação milionária no GDF. 2. Incluímos no super pedido de impeachment, que vai ser protocolado amanhã na Câmara dos Deputados, o crime de corrupção por parte do Bolsonaro. Aqui, no mínimo, se a gente não investigar mais esses tentáculos, essa relação com a Índia, essa relação do Flávio Bolsonaro com o dono da Precisa Medicamentos, mas só com o que nós temos aqui, tá claro o crime de prevaricação. Ele sabia do esquema e nada fez. Ao contrário, o governo seguiu com todos os processos e convênios com a Covaxin, que, aliás, até hoje, nenhuma dose da Covaxin chegou ao Brasil. Por que ele nada fez? Por que Ricardo Barros segue líder do seu governo? Porque, no mínimo, ele prevaricou, se é que ele também não é eixo central desse processo envolvendo a Covaxin. Nós não concordamos com esse sistema fascista, misógino, racista que foi eleito. As denúncias da Covaxin colocam a gravidade da situação. Claro que a queda do Salles e das investigações de corrupção envolvendo a esfera do meio ambiente também debilitam o governo, embora ele tenha botado outro ruralista no lugar, fragiliza um governo que obviamente não é forte. Uma das coisas que explica a estabilidade do governo Bolsonaro, além da eleição do seu aliado para a presidência da Câmara dos Deputados, esse mega esquema envolvendo o orçamento secreto das emendas parlamentares. É o tratoraço. Entre 2020 e 2021 foram mais de 40 bilhões de emendas secretas, liberadas para os deputados da base, para fazer o velho tomar lá da cá. Por isso, é fundamental ocuparmos as ruas para derrotar Bolsonaro. Um governo ultraliberal que propaga a morte, um governo antipovo, antisservidor público, anti-ciência, um governo inimigo das liberdades democráticas. Como disse o Pedro Halal na CPI, 400 mil vidas poderiam ter sido poupadas se esse criminoso não governasse o nosso país. A mobilização nacional fora Bolsonaro antecipou seu calendário, o que é muito importante, porque não adianta nenhum governo cair de podre. Com máscara e medidas sanitárias, nosso calendário tem que ser forte. 3 de julho, te encontro nas ruas. 13 de julho, te encontro nas ruas. 24 de julho, te encontro nas ruas pelo Fora Bolsonaro.